Bom dia a todos. Hoje é dia 13 de maio de 2020 e lembrando que essa data é muito importante porque em 13 de maio de 1888 foi promulgado a Lei Áurea pela Princesa Isabel, onde foi declarada o fim da escravatura no Brasil. Uma data que tem que ser comemorada porque foi um marco realmente na nossa história das liberdades, da liberdade do povo brasileiro. E vamos lá hoje as principais notícias do dia com o nosso comentário na nossa live diária. E agora sim, eu acredito que conseguimos resolver o problema de áudio que nós estávamos enfrentando nos nossos dois últimos programas. Eu acho que hoje a gente vai poder conversar com mais tranquilidade e vamos poder trazer mais informações para você que gosta do nosso trabalho. Deixe seu like, faça sua inscrição no nosso canal e deixe seu like aí com um joinha, se caso você goste, faça seu comentário, fale conosco e vamos hoje, então, em época de pandemia, todo mundo trabalhando em casa e a notícia triste de hoje, aquilo que eu falei ontem ainda, o Brasil já passou a Alemanha e se torna o 7º país com mais casos de Covid no mundo. E aqui, olha só, isso eu tinha falado, hoje passa a Espanha e nós vamos nos tornar o sexto, desculpa, a Espanha não, a França e vamos nos tornar o 6º país com mais casos. Hoje nós estamos com 177.602 casos de infectados no Brasil, são 8.459 novos casos, o que coloca o Brasil numa posição ainda pior, onde em novos casos nós somos o 3º do mundo, tá? Então veja bem, nós somos o 7º em número total de casos de infectados, porém nós somos o 3º em número de novos casos. Estamos perdendo para os Estados Unidos, estamos perdendo para a Rússia. Então, em breve, estaremos galgando posições. Eu já falei aqui no começo, 2 ou 3 lives atrás, eu falei aqui que quando eu comecei a acompanhar o assunto do coronavírus, no finalzinho de fevereiro, antes ainda das medidas restritivas, o Brasil estava em 28º país no mundo em número de infectados. E foi subindo, 20º, 18º, 17º, 15º, 10º. Hoje passamos para o 7º lugar, amanhã estaremos passando para o 6º. Quer dizer, isso não é honroso não, isso é péssimo. O Brasil devia estar subindo posições em desenvolvimento humano, desenvolvimento industrial, coisas benéficas, mas infelizmente estamos passando por isso, essa pandemia. Nós estamos com 8.459 novos casos, somos o 3º no mundo e outro dado mais tenebroso ainda, o Brasil com 800 mortos é o 2º país no mundo em número de mortos diários. 2º país em número de mortos diários, perdendo somente para os Estados Unidos, que tem 1.600 casos. Também lá tiveram o descaso com a pandemia e como aqui no Brasil, pelas autoridades federais, Trump, na época, dizia lá que era uma gripezinha, era uma coisinha que passava rápido, não precisava tomar nenhuma medida. Gozado que as coisas replicam, né? O que se fala lá, se fala aqui, né? Aqui, nós temos aqui o papagaio de pirata, né? O Bolsonaro, papagaio de pirata do Trump, tudo que fala lá se repete aqui. Só que é aquela velha história, um espirro dos norte-americanos é uma pneumonia no Brasil e realmente a gente está vivendo exatamente isso hoje aqui com uma grande pandemia e nós não temos as estruturas que eles têm e eles não estão conseguindo enfrentar. Imagine nossos hospitais estão colapsando. Rio de Janeiro ontem com 98% de capacidade, ou seja, em vias de colapso. Manaus, Fortaleza, São Paulo também em estado crítico, principalmente na capital. Então vamos nos prevenir, vamos ficar em casa, vamos nos cuidar, vamos usar
máscaras, vamos lavar as mãos, vamos usar álcool gel e vamos nos prevenir, pessoal, porque não é brinquedo. Eu tenho relatos de pessoas próximas que ficaram doentes, passaram 14, 15 dias nos hospitais, usaram respiradores. Graças a Deus se safaram, mas muitos não. E principalmente vamos proteger os idosos, nossas mães, nossos pais, nossos tios, para que eles também não se infectem, porque acima do grupo, acima de uma determinada faixa etária, as coisas se complicam cada vez mais. Grupo de risco, pessoas cardíacas, pessoas hipertensas, diabéticas, todas elas têm que ter muito mais cuidado do que os jovens, apesar que tem muito jovem morrendo também. Vamos seguir a história, vamos falar um pouquinho de política. Ontem foi um dia realmente bastante tumultuado, né? Tumultuado, foi aberta a fita da reunião ministerial, onde o ministro Sérgio Moro tinha pedido para que o Supremo abrisse essa fita. O Palácio do Planalto não queria divulgar, depois queria divulgar parcialmente, pensaram até em apagar a fita, mas daí não dava, porque tinha provas de que a fita tinha sido feita, e no fim eles acabaram entregando, e essa fita foi assistida pelo Moro, pela equipe de advogados dele, pelos procuradores e pela defesa do presidente. E nessa fita muita coisa saiu, muito podre saiu. Parece que essa fita vai ser autorizada pelo ministro Celso de Mello a ser divulgada para a população. Os interessados têm 48 horas a partir de ontem para falar se pode ou não pode divulgar. Logicamente o Moro quer que divulgue, logicamente o Planalto não quer que divulgue, mas a decisão final será do ministro e provavelmente isso vai ser liberado em função da transparência, do amplo domínio público das informações. E nessa fita está evidente pelas notícias que vazaram, que o presidente forçou e ameaçou o Moro de demissão caso não fizesse a substituição da Polícia Federal no Rio de Janeiro conforme ele queria, e ele não fez. Foi demitido o chefe da Polícia Federal, foi demitido, e o primeiro ato do substituído foi exatamente trocar a chefia do Rio de Janeiro. Então, comprova o interesse particular acima do interesse comum, o interesse da população. Isso aí é gravíssimo, isso é gravíssimo. Isso aí é causa de pedido de impeachment. E pedido de impeachment esse que cada vez mais se solidifica. Infelizmente, nós escolhemos uma pessoa que não está afeita à democracia, não está afeita ao jogo democrático, e o fim está sendo bastante aproximado. Infelizmente, porque não é a melhor situação, não seria a melhor situação para o Brasil, mas infelizmente as coisas caminham para isso, porque na verdade o Bolsonaro, nessa situação principalmente da Covid, e eu quero falar sobre isso, quero falar o seguinte: na pandemia, todos os líderes, ou pelo menos a grande maioria, massacradora maioria, 99% dos líderes mundiais, se uniram ao povo e o protegeram. Na verdade, a gente quer que um pai proteja um filho, a gente quer que um chefe proteja o subalterno. Isso é uma coisa natural do ser humano, é uma coisa natural do ser humano. E o que acontece? Aqui no Brasil, não aconteceu. Enquanto a nossa população começou a ser restringida
da sua liberdade de locomoção, do seu liberdade de trabalho por questão sanitária, parou de ter ganho, muita gente passando fome, muita gente com necessidades. O nosso presidente, em vez de proteger a população, agilizar os meios da entrega dos R$ 600, que até hoje muita gente não recebeu, em vez de socorrer os mais necessitados, está lá promovendo churrasquinho, está lá andando de jet ski, passou o fim de semana inteiro na tranquilidade, né? Ao invés de visitar estados que estão necessitando do apoio hoje, como Manaus, Amazonas no caso, como Manaus, como o Ceará, como outros estados brasileiros, Rio de Janeiro inclusive, São Paulo, onde temos grandes hospitais de campanha que foram construídos e tudo. Cadê a visita? Cadê o afeto? Cadê o cumprimento? Cadê o gesto de solidariedade com a população, a empatia? Cadê isso, gente? Não existe, não existe. E isso está fazendo com que a popularidade de Bolsonaro desça ladeira abaixo, ladeira abaixo. Só no último boletim da CNT-MDA, que foi uma pesquisa que foi feita recentemente, ontem ou anteontem, os índices de ruim e péssimos da avaliação do governo subiram de 31% para 43%, 12% em 15 dias. Né? É muito. Quase metade da população acha o governo ruim ou péssimo. Por quê? Porque não está sabendo lidar com uma calamidade. Poderia, com muita facilidade, ter revertido isso. E o pior, enquanto nosso presidente, nosso líder maior, vai à TV lutando pelos grandes empresários para reabrir comércio, porque quem quer abrir comércio é grande empresário, é grandes comerciantes, grandes industriais, não é o povo. O povo quer não morrer, tá? Então, enquanto faz lá passeata em cima do Supremo, pressão em cima do Supremo, falando bobagens contra toda a ordem de estudos científicos, OMS, médicos, sanitaristas, falando que é gripezinha, resfriadinho, que o brasileiro tem que ser estudado, é só rolar no esgoto, na merda que ele não se infecta, e coisas dessa ordem, né, levando o Brasil a ser motivo de chacota mundial. Chacota mundial. O Brasil está junto com o Turquestão e Bielorrússia, são os países mais fechados no mundo, ditaduras ferrenhas, onde o presidente da Bielorrússia também falou lá, vamos enfrentar o vírus como homens, não como criancinhas. Bolsonaro falou a mesma coisa aqui, repetem as falas, mas ele segue, não pessoas de grande conhecimento científico, não, segue os piores elementos. E esse aí falou, vamos enfrentar o vírus tomando vodka e sauna. Lá também é um dos países mais infectados do mundo. Lá não tem distanciamento social, lá não tem nada, né? E infelizmente aqui no Brasil, por essas palavras, por esse direcionamento, muitos brasileiros acabam seguindo o líder sem usar a cabeça para pensar, sem fazer pesquisas, né? Que hoje está muito fácil você pesquisar, está aí a internet, está aí o Google, mas pesquisar sites sérios, né? Não pesquisar grupinhos de WhatsApp, né? Que o Brasil hoje está infectado disso, né? Grupos, isso nós vamos falar também em breve, né? Sobre a cocaína das mídias de WhatsApp, né? Isso aí é onde as pessoas replicam tudo aquilo que vem sem analisar, sem pensar, porque a coisa já vem mastigadinha, né? E existe hoje no Brasil, já está provado isso, né? E não é no Brasil, não, no mundo, mas no Brasil também foi provado aqui que existe um grupo, né, que é o tal do Gabinete do Ódio, que paga R$20 mil por cada post replicado à exaustão e distribuído em massa para a população. E a população menos letrada, que o Brasil não é um país letrado mesmo, né? E essa população olha aquilo, nem dirige
não é dirige, de dirigir, dirige, de digere, não digere, né? Desculpa a palavra, errei. Digere, nem digere o material e já replica nos grupos, para grupos de WhatsApp, para 20, 50, 200, 250 pessoas e milhares, né? E com isso vai se propagando aquela verdade do regime de Adolf Hitler, né? Uma mentira contada à exaustão se torna uma verdade, né? Então termino aqui minha fala pondo esse grande mote, né, da propaganda nazista. Uma mentira falada à exaustão, falada, repetida centenas, milhares de vezes, se transforma numa verdade, né? E isso nós não queremos que aconteça no nosso país, obviamente. Então, agradeço mais uma vez e vamos continuar em breve. Se você gostou, dá um like, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço.